Nesse vídeo eu vou falar sobre integrais impróprias. Os exemplos que eu vou apresentar aqui são do livro do Anton, Bivens e Davis, tá? Livro de cálculo. Bom, uma integral própria, na verdade, né, é uma integral com limites de integração no infinito, né, algum deles pelo menos, ou pode até ser, né, possivelmente os dois, né. Então, só para dar uma definição assim mais precisa, né, então eu vou apresentar aqui o seguinte, ó. A integral imprópria de f, no intervalo que vai de a até mais infinito, é definida como limite, né, de b tendendo a infinito, de a até b, f de x dx. Então, só para comentar aqui, né, vou parar um pouquinho aqui a definição, de ler a definição para comentar um pouco. Na verdade, o que a gente faz é formalmente trazer, né, o cálculo para alguma coisa, um formato que a gente já conhece. E a gente já conhece esse formato aqui de a até b, f de x dx. A gente sabe como funciona, a integral definida, né? Então a gente calcula nesses limites, a gente calcula a integral, né? E substitui os limites de integração por b, né, por a, né? Então, né, o f de b seria a integral, né, de f de b menos a integral de f de a. A gente sabe resolver isso. Então, na verdade, o que a gente faz é isso, é simplesmente trazer, né, a notação para uma coisa que é mais familiar, assim, né? Então, olha só, aqui vai até mais infinito. Então, por ter esse mais infinito, a gente vai, na verdade, ter que introduzir um limite. Então, aqui vai ficar limite com b tendendo a mais infinito, né, da integral de a até b, então esses são os limites de integração f de x dx, tá? Bom, quando existe o limite, diz que a integral converge, tá? Então a gente vai dizer, se a gente conseguir calcular esse limite aqui, resolver a integral e calcular o limite, a gente vai dizer que a integral converge, né? E o limite é definido como sendo o valor da integral. Então a gente vai dizer assim, converge para tal valor, né? Porque aqui a integral é de a até b definida, então a gente vai ter um número aqui mesmo, né, como resultado. Caso o limite não exista, ou também pode acontecer dele ser uma indeterminação, né, infinito sobre infinito, né, zero sobre zero, sei lá. Se for uma indeterminação, também cai nesse caso aqui. Dizemos apenas que a integral imprópria diverge. Bom, vamos então ver alguns exemplos de cálculo, né, de integrais impróprias. Vamos ver esse primeiro exemplo aqui, né? Então, integral de 1 até mais infinito dx sobre x ao cubo. Então, o que a gente vai fazer? Na verdade, a gente vai substituir esse mais infinito por b, né? E colocar, então, na frente ali um limite de b tendendo a mais infinito. Ou seja, a gente vai resolver essa integral, né? Com b ali, né? Esse b vai ser substituído por x diretamente, tá? E depois que a gente resolver a integral, aí sim a gente vai calcular o limite, né? Sendo b a variável. Podemos pensar assim, né? Mas num primeiro momento, aqui no cálculo da integral, a gente vai pensar b não como variável, mas como um limite de integração. Então vamos lá. Bom, vamos resolver essa integral aqui, né? Eu reescrevi essa integral, né? X elevado a menos 3 dx, né? Só para ficar bem parecida com a da tabela, né? Então, o resultado dessa integral vai ser x na menos 2 sobre menos 2, né? E aqui, repara que saiu o símbolo da integral, ficou entre colchetes, que é o resultado, então, né, dessa integral, nos limites de 1 até b. Mas b não é um número, né? A gente pode pensar assim, mas b não é um número, mas não importa, tá, pessoal? A gente pode escrever de 1 até b, né? Depois a gente vai ver o que a gente vai fazer com esse b, tá? Bom, aí reescrevendo isso aqui, ó, né? Então, x na menos 2, na verdade, é 1 sobre x na 2, né? E aí eu já tenho 2 lá no denominador, e esse menos aqui eu coloquei na frente da fração toda, tá? Vou continuar o cálculo aqui em outra tela, então a gente parou aqui, né, na tela anterior. Vamos continuar, tá? Agora não tem mais o que fazer na expressão, esse aqui é o resultado da integral, menos 1 sobre 2x ao quadrado, tá? Agora eu vou aplicar, então, né, os limites de integração na minha função resultante da integração. Bom, então eu vou fazer isso no b primeiro. Então, no lugar de x, eu vou colocar b aqui, ó, né, esse primeiro parênteses aqui. Então, é a mesma expressão, ó, menos 1 sobre 2x ao quadrado, agora vai ser menos 1 sobre 2b ao quadrado. Menos, e agora eu vou usar o limite inferior, né, o limite inferior da integração. Então, vai ser menos 1 sobre 2 vezes 1 ao quadrado, tá? Tá aqui menos vezes menos, né? Mais, resolvendo as contas aqui, um meio, né? E agora, então,
limite da soma, soma dos limites, aplica a propriedade, né, lá dos limites. E aí a gente vai obter dois termos aqui, né? Então, um que vai ter menos 1 sobre 2b ao quadrado e outro que vai ter 1 meio. Calculando esses limites, né? Então, esse limite aqui vai dar 0 e esse limite aqui vai dar 1 meio. Vamos para outra tela, só reescrevendo o que estava na tela anterior. Ó. Então, vai ter esses dois limites para calcular. Esse aqui vai dar 0 e esse aqui vai dar 1 meio, tá? 0 mais 1 meio, 1 meio. Então, a gente pode dizer que a integral, né, de 1 até mais infinito dx sobre x ao cubo converge para 1 meio. É assim que a gente vai dizer, né? Então, essa integral converge para 1 meio, tá? Bom, vamos ver um segundo exemplo aqui, então, né? Integral de 1 até mais infinito dx sobre x, tá? Essa integral aqui, vamos calcular essa integral imprópria. Bom, então no lugar do mais infinito, né, eu vou colocar aqui b, né, como limite de integração, e aí vou colocar um limite, então, né, então vai ser limite de b tendendo a mais infinito, de 1 até b dx sobre x. Então, esta integral vai ser reescrita dessa maneira aqui, né? Então esse é o primeiro procedimento. De novo, né? B vai ser visto num primeiro momento como limite de integração, como um número, né? Na verdade, um número que limita o intervalo de integração aqui da nossa integral definida. Depois, sim, o B vai ser visto como uma variável quando a gente estiver calculando o limite, tá? Então vamos lá. Então, na verdade, essa integral aqui dá logaritmo de x, né? Dx sobre x, a integral disso é da tabela, então logaritmo de x de 1 até b. E aí vou substituir os limites de integração. No lugar de x, primeiro eu vou colocar b, né? Logaritmo de b menos o logaritmo de 1, porque 1 é o limite inferior, né? Então, limite superior, né? b menos o limite inferior, 1 aqui, né? Bom, aí a gente vai calculando. Primeiro aqui vou aplicar uma propriedade dos limites, na verdade. Então, o limite da diferença é a diferença de limites, né? Então, só para separar aqui em dois limites, né? Um para cada logaritmo. Aí vou reescrever aqui só para a gente não perder a conta, né? Então, é aqui que a gente estava, né? Aqui a gente ainda pode calcular, né, o logaritmo de 1. O logaritmo de 1, na verdade, é 0, tá? Só para simplificar um pouco mais, e aí calcular os limites. O limite, né, do logaritmo de b com b tendendo a mais infinito vai ser mais infinito, porque o logaritmo é uma função crescente, né? Então, se b está crescendo para mais infinito, o logaritmo, né, f correspondente, f de x, nesse caso aqui, né, vai também, f de b, né, nesse caso seria f de b, vai também tender a mais infinito. Então, né, aqui o resultado desse limite vai ser mais infinito. E esse aqui é zero, né, porque o limite da constante é a própria constante, nesse caso zero. Mais infinito menos zero, né? Bom, não é, na verdade, mais infinito. Então, como não deu um número, não deu um resultado aqui, né? A gente vai dizer que essa integral diverge, certo? Era isso, até a próxima.